estará acontecendo uma das maiores conferências latino-americanas de teoria dos grafos, tá? Inclusive, deixa eu por aqui compartilhar. Vocês conseguem ver minha tela? Está carregando, tá? Estão vendo agora? Beleza. Ótimo. Então, assim, vai acontecer essa conferência que é a maior conferência latino-americana de algoritmos, grafos e otimização. Bom, a inscrição para ela, eu acho que já encerrou, ou atualmente agora, se for escrever normal, acho que é bem carinha. Se for agora, é R$900 a inscrição. Bom, eu tenho, felizmente, trabalho que vai ser apresentado nessa conferência. E aí, então, durante a semana que vem, eu vou estar participando dessa conferência. Eu não sei, porque nos semestres anteriores, em algumas edições, desculpa, eles deram uma de João sem braço, que era o quê? Se você quisesse ir lá só prestigiar, eles fingiam que não estavam te vendo. Que aí você não tinha que pagar nada, entendeu? Quando era presencial, que a gente fazia a conferência presencialmente, eles só meio que pediam para vocês não participarem do coffee break. Tipo, se você veio para a conferência e você não pagou a taxa de inscrição, então não coma o coffee break. Porque o coffee break foi o pessoal que pagou. E muito boa essa conferência. Bom, quem consegue ler inglês, eu vou botar aqui rapidinho a programação completa para você ver. Inclusive também essa conferência é em homenagem à professora Yoshiko Akabayashi, que é simplesmente uma das maiores pesquisadoras que existe no Brasil e uma das pesquisadoras mais fofas que eu conheço. Eu acho que tem até uma foto dela aqui embaixo, depois eu mostro. Então olha só, é bem voltado para grafos, ó. São trabalhos recentes, científicos, que o pessoal está desenvolvendo. Geralmente, para vocês que querem no futuro seguir a área de pós-graduação, vocês escolhem uma área, você tem que ficar ligado nas conferências daquela sua área, porque é aqui que você vai saber o que é que o pessoal está fazendo. Por exemplo, ó, esse cara aqui está trabalhando com decomposição em tubos alerianos para hipergrafos. A gente vai mais na frente definir o que é um hipergrafo na nossa disciplina. Esse cara aqui está estudando fatores cíclicos em grafos perturbados aleatoriamente. Bonito, né, o nome? Isso aqui, gente, é tudo de grafos, tá? Tudo aqui, nesse dia aqui, por exemplo, é só sobre grafos. Grafos, séries paralelas de grafos. Deixa eu ver se eu acho algum aqui rapidinho que vocês conseguiriam entender, fora a minha apresentação, que obviamente vocês entenderiam. Muito problema de coloração em grafos, coloração em grafos. Então, quem quiser dar uma olhada de mais detalhe nessa agenda, tudo bonitinho, ela vai acontecer semana que vem e é o Lagos 2021, tá? A minha apresentação acontece aqui, que é na... Não sei. Na dia 19, que eu acho que é quarta-feira, à tarde. Então, bom, é isso. Quem quiser tentar prestigiar, porque eu acho que não sei se vocês vão conseguir, por conta que é paga, mas às vezes eles abrem as mãos e deixam, tipo, vocês fiquem à vontade para tentar prestigiar. Recomendo. E geralmente, depois das apresentações, algumas conferências, elas divulgam no YouTube a playlist com todas as apresentações. Então, teve uma conferência chamada Latim 2020, que aconteceu em 2021, que todas as apresentações foram subidas para o YouTube. Então, se você for lá no YouTube, botar Latim 2020, você acha. Se você não achar, você vai no site do Latim 2020, que eles têm um link para playlist
de vídeos, que são as apresentações realizadas durante o período. Beleza? Bom, então o recado é o seguinte: semana que vem não tem aula, porque eu não vou ter como dar, nem preparar, nem dar aula, porque eu estarei nesta conferência. Eu tirei a semana para resolver coisas de grafos. Bom, então vamos começar a aula de hoje. Na aula passada eu prometi fazer uma demonstração que era de que o número de Ramsey era bem definido. Vocês lembram? Que a gente fez aquele exemplozinho bonitinho, blá blá blá, e eu prometi para vocês que na aula de hoje a gente ia ver uma prova de que ele é bem definido. O que é dizer ele ser bem definido? Quer dizer que ele é finito. Quer dizer que eu não vou ter uma escolha de valores tal que para aquele valor ele vai dar infinito, certo? Então, para quem não lembra, o número de Ramsey, tá? Era você tinha um grupo de você queria saber a menor quantidade de pessoas, certo? Que você tinha que juntar, tal que você garantisse que, não sei se vocês lembram, tal que 3 pessoas se conhecem ou, e não ou exclusivo, tá? 3 pessoas não se conhecem. Então, você quer garantir assim, ó, se vocês pegarem 6 pessoas, que foi o caso que a gente provou, não importa quem são essas pessoas. Se você pegou no meio da rua, aleatoriamente, em qualquer canto do mundo, você garante com certeza que existem 3 delas que não se conhecem ou existem 3 delas que se conhecem. É impossível essa afirmação ser falsa para aquele número de pessoas que é 6. Tá? A gente viu a prova usando grafos, que basicamente foi só um raciocínio dedutivo. Vocês lembram? Bom, eu não lembro quem foi, acho que foi o Vinícius. Ele sugeriu que o que é que aconteceria se eu trocasse o ou por um i. E aí eu falei, aí o que acontece é que você tem situações e que isso não vai acontecer nunca. Por exemplo, toda vez que você pegar um grupo de pessoas que todo mundo conhece todo mundo, nunca vai acontecer o caso de ter 3 pessoas que não se conhecem. Tá bom? Então eu não posso trocar o ou pelo i, porque aí isso se torna indefinido. Esse número não existe. Por quê? Se eu pegar 1.000 pessoas, eu garanto que existe uma configuração que isso aqui é falso. Se eu pegar 1 milhão de pessoas, eu garanto que existe uma configuração que isso aqui é falso. Se eu pegar 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10 pessoas, eu garanto que existe uma configuração no qual isso daqui é falso. E qual a configuração? Todo mundo conhece todo mundo. Ou todo mundo não conhece ninguém. E aí eu garanto que isso aqui é falso, ou seja, não existe esse menor número. Bom, mas de volta para o ou. E é o que garante que, de repente, se eu mudar esses valores, esse número vai existir sempre. Porque para 3, 3, ele é 6. A gente viu que para 4, 4, a gente não provou, mas a gente viu lá na tabelinha que eu mostrei na aula passada, se eu não me engano era 18 ou era 19. Certo? Então, o que é o número de Ramsey no caso geral? O número de Ramsey no caso geral, ele é simplesmente descrito como a função RVA. Onde agora eu estou assumindo que eu quero ou ver pessoas que se conhecem ou A, pessoas que não se conhecem. Tá bom? Então o número de Ramsey é esse cara aqui. É definido dessa forma. É o menor número de pessoas, tal que eu garanto que não importam como eles se relacionem, essa afirmação será verdadeira. O que é que me garante que esse número existe sempre, independente de quem é B e de quem é A? Esse jovem rapaz aqui. Esse teorema fala que para todo VA natural, a gente tem que R de VA é menor ou igual que isso mais isso. Certo? E como é que a gente faz para entender essa argumentação? Por quê? Bom, primeiro, para valores pequenos, por exemplo, vamos rapidamente pensar aqui, R2A. Qual é esse valor aqui?
Esse valor aqui é qual é o menor número de pessoas, tal que eu garanto que ou existem duas pessoas que se conhecem, ou existem A pessoas que não se conhecem. Esse valor aqui é A. Por quê? Porque se eu pegar A pessoas, ou tem duas que se conhecem, e aí eu achei, ou ninguém se conhece, e aí eu achei, que é esse segundo caso. Tá bom? Então, Mas A tem que ser maior ou igual que 2? A tem que ser maior ou igual que 2. Muito bom. A tem que ser maior ou igual que 2. Se A for igual a 1, R de 1 qualquer coisa é simplesmente 1, tá? Porque se tu quer encontrar ou uma pessoa ou A, basta pegar uma pessoa. Tu já tem uma pessoa. Entendeu? Para ser isso daqui tem que ser 2. Se bem que se for 1 também não tá errado, né? Bom, mas logicamente, desculpa, tem uma palavrinha para isso que é logicamente faz sentido, mas é mais confortável dizer que é maior do que 2. Bom, beleza. Então, olha só. Isso daqui está dizendo que esse cara é majorado por isso daqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso sair aplicando recursivamente essa inequação até uma hora que esse cara vire 2 ou que esse cara vire 2. Certo? Porque na hora que um deles vira 2, eu sei que isso é fácil de provar. Então, isso aqui se torna um número bem definido. Tá bom? Então, isso aqui se torna um número bem definido. Uma vez que isso aqui se tornou um número bem definido, acabou. Eu mostrei que ele não pode ser infinito. Então, ele está bem definido. Existe um número que dá certo. Beleza? E como é que a gente. Então quer dizer que eu não preciso ter a quantidade de pessoas que se conhecem e as que não se conhecem serem iguais. Não, esse caso aqui é o caso geral. Mas o problema de Ramsey precisam ser iguais. Não, o problema de Ramsey é geral. Tá. Então, por exemplo, se naquela nossa lógica que a gente provou anterior de 3 e 3 fosse 3 e 4, não poderia usar a analogia dos blocos? Poderia, eu só não sei como é que funcionaria. Se daria certo de forma tão direta. Tá. Tá? É o que eu te falei, esse problema ele é conhecido porque a dificuldade dele é exponencial. O caso 2 é trivial, não, o caso 1 é trivial, o caso 2 é muito fácil, o caso 3 é fácil, o caso 4 médio para difícil, o caso 5 impossível. Entendeu? Então ele é um problema que aumenta, ele engana. Você acha que porque você conseguiu fazer o caso 3 fácil, o caso 4 vai sair fácil. Então, não sai. Aí você acha que o caso 4 você conseguiu fazer, o caso 5 vai sair. Então, não sai. Entendeu? Então, esse problema é muito famoso por essa característica de dificuldade que cresce muito rápida. Tanto que é o que eu te falei, olha só, os números que estão abertos ainda, os números que estão abertos ainda são tipo R55, cara. Olha só, 55, velho. Parece uma coisa que dá pra fazer no computador, entendeu? E não dá, não dá, não dá. Nem, a gente não tem nem poder computacional para testar os casos. Então, quando você está olhando, Vinícius, quando você está olhando para o negócio, você tem que encontrar a estrutura como um todo. Então, se eu tenho uma pessoa que não conhece N pessoas, tá? Então, eu só sei dizer que essa pessoa não conhece N pessoas. Mas se eu pegar duas pessoas aqui e essas duas não se conhecerem, aí eu posso afirmar que essas três não se conhecem. Entendeu? Tá, acho que eu entendi melhor a sua pergunta. Não, tem que ser mútuo. E se eu disser que tem N pessoas que não se conhecem, é porque nenhuma conhece nenhuma. Ninguém se conhece ali. É isso que a gente está falando. Na representação de grafos, eu estou falando para você que as bolinhas são todas assim, sem nenhum arco entre elas. Sem nenhuma aresta, nenhum arco entre elas. Nenhuma aresta entre elas. E aqui eu estou assumindo a relação de amizade mútua, tá? Beleza? Respondi sua pergunta?
Vou assumir que sim. Bom, e como é que a gente prova isso? É uma das coisas que eu acho mais elegante. Então, tu tá falando isso daqui, né? Então, eu tenho que, na verdade, eu não consigo encontrar nessa situação três pessoas que não se conhecem. Porque se eu pegar três pessoas, tem pelo menos duas que vão se conhecer. Pega essas três, elas se conhecem. Pega essas três, essas duas se conhecem. Entendeu? Quando eu falo que não se conhecem, eu me refiro a mutuamente. Todas não se conhecem. Ninguém conhece ninguém. Beleza. Parar de fazer pontilhado. Como é que a gente prova isso? Aí eu falo para vocês. Todo mundo fala que matemática é um negócio extremamente difícil porque é fazer muita conta. Matemática não é fazer conta. Quem acha que matemática é fazer conta é porque não entende matemática. É uma coisa que eu repito para muita gente. Fazer conta é só uma pequena parte da matemática. A espinha dorsal da matemática é o quebra-cabeça, é o raciocínio. É por isso que, tipo, pessoas da matemática geralmente tendem a ter um bom raciocínio lógico. Porque é só o raciocínio que ele exercita. A conta é a última parte do processo. Depois que você pega e modela tudo e você fala, eu acho que dá certo, aí você vai lá e faz a conta para confirmar. Como é que a gente provaria isso daqui? Muito simples. Olha só. Eu quero provar que o número de Ramsey é menor ou igual que essa soma. O que é o número de Ramsey? Primeiro vamos entender. É o menor número de pessoas tal que essa afirmação é verdadeira. Então, como é que eu provo que, por exemplo, se eu quisesse provar, a gente fez o KR33, certo? O que é que a gente fez para descobrir ele? A gente mostrou um contra-exemplo, caso 5. Vocês lembram? Contra-exemplo. Então, eu sei que o número de Ramsey não é 5. Então, eu sei que ele tem que ser maior ou igual que 6. Beleza? Bom, por outro lado, eu mostrei que para 6, qualquer configuração é verdade. Eu mostrei para 6 que é verdade, que vale aquela afirmação. Então, isso mostra que o número de Ramsey tem que ser no máximo 6. Porque se para 6 funciona, e eu estou dizendo que o número de Ramsey é o menor possível, então ele tem que ser no máximo 6. Porque o que é que me garante que não tem um cara menor? Entendeu? Mas aqui eu já tinha mostrado que ele tem que ser pelo menos 6, ele é no máximo 6, então ele tem que ser igual a 6. Certo? Então, para esse caso particular, eu tenho que mostrar que, na verdade, o grafo, certo? O grafo não. Eu tenho que mostrar que se eu juntar esse número de pessoas aqui, mais um. Por que mais um? Porque mesmo raciocínio daqui. Se eu mostrar que esse cara aqui vale. Se eu mostrar aqui para o de 6 vale, então para o cara menor, talvez valha. Porque é o menor. Beleza. Mais um. Talvez seja melhor para a prova. Bom, vamos verificar se está faltando mesmo mais um aqui. Vou fazer uma prova de forma bem fácil, para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Então, vamos pegar essa quantidade de pessoas mais um, certo? Eu vou pegar essa quantidade de pessoas mais uma, tá? E eu vou pegar uma pessoa em específico. Então, essa pessoa está aqui e eu tenho um monte de pessoas aqui. Quanto é esse monte de pessoas? R, V menos 1. Dá para fazer daquilo, mas vou fazer assim. RV menos 1, RV, A menos 1. Então, a gente sabe que aqui dentro tem essa quantidade de pessoas. Vamos fazer aquele mesmo raciocínio de antes? Que é o quê? Eu vou separar isso aqui em duas caixas. A caixa das que ela conhece e a caixa das que ela não conhece.
Certo? Mesmo raciocínio de antes. Conhece, não conhece. Tá? Então, essa é a caixa das que ela conhece, essa é a caixa que elas não conhecem. Vamos argumentar aqui. Olha só. Se eu garantir para você que ela conhece essa quantidade de pessoas, tá? Ou seja, se eu garantir para você que essa caixa tem essa quantidade de pessoas, bom, pela definição de Ramsey, ele diz o quê? Que ou aqui dentro vai existir há pessoas que não se conhecem, ou aqui dentro vão existir V-1 pessoas que se conhecem mutuamente. Então, se tiver há pessoas que não se conhecem, acabou. Achei o cara que eu queria. Beleza? Bom, se não existir há pessoas que não se conhecem, pela definição de Ramsey, certo? Então existem V-1 pessoas que se conhecem aqui dentro. Mas aí junto com esse vértice, forma quantas? V pessoas que se conhecem. Então eu achei V pessoas que se conhecem. Bom, então eu não quero que isso aconteça. Mas o que é que forçou isso a acontecer? O que forçou a acontecer foi eu garantir que esse pessoal aqui é pelo menos esse valor. RVA-1A. Tá? Bom, mas se eu afirmar então para você que isso aqui é estritamente menor do que RVA-1A, se eu afirmar para você que isso aqui é estritamente RAV-1A, tá? Isso implica o quê? Implica que o pessoal que está aqui do lado tem que ser pelo menos esse valor. Por que tem que ser pelo menos esse valor? Porque eu garanto que o total de pessoas é a soma e eu garanto que aqui tem menos do que isso. Então o resto todo está aqui dentro. Mas, bom, olha só. Pela definição de Ramsey, ou existem V pessoas que se conhecem aqui dentro, e aí acabou meu problema, ou existem A-1 pessoas que não se conhecem aqui dentro, que aí junto com esse vértice, com essa pessoa, se tornam A. Acabou meu problema. Então eu estou falando para vocês que se eu tiver esse número de pessoas, tá? Faltou mais um aqui para ficar essa demonstração, mas eu acho, se não me engano, dá para limpar esse mais um daqui. Eu estou dizendo para vocês que existem esse número de pessoas. Desculpa. Eu estou dizendo que se eu pegar esse número de pessoas, então eu consigo encontrar a configuração, eu consigo provar que essa afirmação é verdadeira. E aí cagou o pau. Então, eu não posso ter esse número de pessoas. Então, o número de Ramsey é no máximo esse valor. Tá bom? Eu fiz contas? Não. Isso é todo um argumento lógico que a gente pode fazer, é só um quebra-cabeça. Como eu falei, as contas é só quando é necessário e quando, tipo, tem que fazer. Agora, obviamente, é um puta ferramental. Estamos bem? Estão satisfeitos com a prova? Para a gente voltar um pouquinho para grafos. Uhum. Bom, importante aqui é o seguinte. Isso daqui mostra que esse número é bem definido. Isso aqui mostra que esse número é bem definido. E tem outra coisa curiosa. Isso é uma cota superior, não é verdade? Para muitos valores de Ramsey, essa é a melhor cota conhecida. Tá? Então, assim, tipo, o problema é tão em aberto que esse simples raciocínio às vezes é o melhor que se tem. Beleza? Posso continuar? Vocês entenderam? Show, esse negócio de chamar recursivo, eles não resolvem o problema porque aí a recursividade ia ficar gigantesca? Não, você pode abrir essa recursão, se você quiser, existe a resposta, dá um valor exponencial aí, eu não lembro qual o valor exato não, mas ele já essa recursão não é difícil de resolver. Na disciplina de Cano você aprende alguns métodos que dá para resolver isso daí. Uhum.
Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos para as formas de representação de grafos, lembrando das definições que a gente aprendeu na aula passada. A gente sabe que a gente o computador não enxerga objetos abstratos como a gente enxerga. O computador ainda está tendo dificuldade para aprender a enxergar as coisas. Então, professores, o professor Rafael, esse que é outro professor, estão trabalhando com esse tipo de coisa. Então, quem sabe no futuro os computadores vão ter essa capacidade de enxergar, mas ainda assim, como ele vai armazenar informação, não sei. Eu não sei nem como é que a gente armazena informação, né? Bom, mas a gente precisa de uma forma de representar matrizes no computador. Então, a primeira forma de representar a matriz muito útil, que inclusive a gente também usa sem ser no computador, chama-se matrizes de adjacência. A matriz de adjacência nada mais é do que uma matriz que codifica se um par de vértices é vizinho ou não. Por exemplo, se eu pegar essa matriz aqui, esse grafo aqui, eu enumero os vértices e a nossa matriz de adjacência é como? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, não temos laço. Como não temos laço, a diagonal principal da nossa matriz é nula. E a gente começa. O arco 1, 2 está lá no grafo? Tá. Bom, o arco 1, 3 está no grafo? Não. O arco 1, 4 está no grafo? Não. O arco 2, 1 está no grafo? Não. O arco 2, 3 está no grafo? Não. O arco 2, 4 está no grafo? Não. 2, 3, 1 não. 3, 2, sim. 3, 4 não. E aí o 4 não está ligado para ninguém. Bom, aqui eu tenho que abrir para vocês algumas orientações. Primeiro, se o nosso grafo fosse um grafo onde todas as arestas possuíssem suas antiparalelas, ou seja, se ele acontecer isso aqui, toda aresta que vai tem aresta que volta, esse grafo aqui ele se torna simétrico, certo? E aí outra coisa muito importante, em diversas literaturas, eles não admitem os arcos antiparalelos. Então eles chamam esses grafos de grafos orientados e eles não admitem que exista um arco antiparalelo. Quando isso acontece, a matriz de adjacência é definida ligeiramente diferente. Como? Se eu sei que não vai ter o arco voltando, então eu faço o seguinte. Esse cara, o arco 1, 2, eu marco 1 aqui para dizer que ele vai, e aqui eu marco -1, para dizer que o arco, na verdade, chega em 2 e não sai em 2. Então, existe essa diferença na literatura, e porque depende muito do estilo de grafos que você está usando. Como aqui, inicialmente, os nossos grafos eles admitem arcos antiparalelos, então, para a gente vai estar usando essa definição de matriz de adjacência. Tá bom, beleza, nada demais. É a primeira forma que a gente pode imaginar de representar um grafo. Qual é o problema dessa representação? Certo? Suponha que eu tenho um grafo com, sei lá, suponha que eu tenho um grafo que o número de vértices seja 25. 25 não, porque eu não quero fazer essa coisa. 30. Tá? Suponha que o número de vértices seja 30. Isso implica que o tamanho da matriz, certo? Isso implica que o tamanho da matriz é o quê? Vai ter 900 quadradinhos para tu preencher. Beleza? Mas aí eu te falo, olha, eu por alguma razão eu sei, eu descobri, vai começar cedo hoje, filho da mãe. Por alguma razão eu descobri que ele só tem 2 arcos. Então olha só, eu vou ter uma matriz de 900 posições com apenas 2 arcos. Então, computacionalmente falando, eu estou jogando espaço no lixo. Estou parecendo Chrome. Mentira, eu não sei nem se o Chrome faz isso ainda. Mas era famoso por isso. Então, eu estou jogando memória fora.
sem nenhuma necessidade. E memória é extremamente caro, né? Então, essa representação, quando o nosso grafo é esparso, ou seja, tem muito pouca aresta em relação à quantidade de vértices, professor, o senhor falou que você não pode utilizar a noção de denso e espaço quando você está trabalhando no número fixo de vértices. Eu falei que aquela definição que a gente usou, ela induz um crescimento. Para casos pequenos, a gente pode usar um pouco a intuição. Então, aqui eu estou falando que eu tenho 900 possíveis arestas e só tenho 2. Então, esse negócio é quase vazio. Tá? Então, para o caso em que eu tenho matrizes de adjacência, ou para o caso em que eu tenho um grafo espaço, essa representação ela não é tão eficiente. Mas ela tem uma vantagem muito boa também. Qual a vantagem muito boa? Ela te responde muito rápido a pergunta. Ela te responde muito rápido a pergunta, que é: esse par de vértices tem um arco entre eles? Você consulta assim em tempo O de 1. Tem ou não tem? Acabou. Entendeu? Bom, a outra representação é a lista de adjacência, certo? O que é a lista de adjacência? Na lista de adjacência você cria um vetor de ponteiros, onde cada posição do vetor representa um vértice e, representa uma cabeça de uma lista encadeada, onde aquilo ali representa o vértice. E aí, naquela lista encadeada, você tem os vértices que são adjacentes àquele vértice representante. Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, de novo, vamos pegar aquele grafo bonitão que a gente tem. Eu não tenho nenhuma razão para preferir esse grafo, é só porque por alguma razão foi o primeiro que eu pensei e agora fica na cabeça direto. A gente pode botar assim só para poder dar uma variada. Pronto. Então, por exemplo, esse cara, a gente cria um vetor de listas encadeadas, no caso, vou pensar encabeçadas. Então, você cria aqui primeiro cara, segundo cara, terceiro cara, quarto cara. Então, isso aqui representa o vetor 1, o vértice 1, o vértice 2, o vértice 3 e o vértice 4. E aí eu faço o seguinte, o vértice 1 está ligado ao vértice 2. Então, eu coloco aqui, ó, 2. Certo? E aí esse cara está para o nulo. Porque não tem mais outro cara adjacente a 1. Esse cara aqui, ele liga para ninguém, que ele não está adjacente para ninguém. Esse cara aqui, ele liga para o 2. Também. E esse cara aqui, ele liga para o 3. Certo? Então, ele guarda em cada lista encadeada os vértices adjacentes àquele vértice. Tá bom? Qual é a vantagem dessa forma principal? A principal vantagem dela é que grafos com poucas arestas, eles não ocupam quase nenhum espaço. Qual é o problema dessa representação? Porque grafos, para realizar algumas operações simples em grafos, vão lhe dar mais trabalho. Por exemplo, se vocês pararam para pensar no que eu falei ontem sobre isomorfismo entre grafos, esse cara aqui deixa muito mais difícil, na minha opinião particular, você fazer uma função para verificar isomorfismo entre eles. Tá? Porque você não só vai alterar a permutação desses vértices, como você vai ter que alterar todas as vizinhanças aqui dentro. Outra coisa, por exemplo, para você verificar que um vértice é arco de outro, um par de vértices tem um arco, pode se tornar computacionalmente caro. Enquanto na primeira representação você gasta tempo 1, nesse caso aqui, você pode chegar a ter que gastar o tempo relativo à quantidade de vértices. Porque, por exemplo, eu poderia ter que o vértice 3 tem arco para todo mundo. E o vértice que você está procurando é o último. Então você tem que visitar todos os vértices para chegar no último, para achar o que você quer perguntar. Tá? Então, a vantagem dessa representação é boa, muito boa, se você for trabalhar com grafos espaços. A vantagem dessa representação é que ela é muito boa de trabalhar com funções básicas, como acesso, buscar subestruturas dentro do teu grafo e assim sucessivamente. Certo? Professor,
Por exemplo, se o 1 tivesse ligado também ao 4, aí ficaria 1, 2, 4. 1, 2, 4. A informação dessa lista, ela só é em relação a os vizinhos do seu vértice. Isso aqui é uma lista de vértices adjacentes àquele vértice. Beleza? Entendi. Show. Bacana, né? Então, assim, essas são as formas que você vai usar para representar isso no computador. De novo. Antes da gente entrar nessa parte grafo de novo. Existe um grande problema que é o seguinte: o computador não enxerga tipos abstratos. Assim, desculpa, uma estrutura tão abstrata. Então, quando você olha para um grafo como esse daqui, do jeito que está ali, tá? Cada pessoa vai enumerar esses vértices de uma forma diferente. Uma pessoa pode colocar 1, 2, 3, 4. Uma pessoa pode preferir o sentido anti-horário, então colocar 1, 2, 3, 4. Uma pessoa pode preferir seguir o sentido dos caminhos, aí faz 1, 2, 3, 4. Eu quero que vocês vejam que cada representação dessa, diferente, cada numeração dessa, representa uma matriz diferente e representa uma lista de adjacências, uma lista de adjacências diferentes. Ok, nesse caso vai mudar só a permutação aqui e vai mudar os números aqui, mas a quantidade de listas do mesmo tamanho permanece, blá blá blá. Mas cada numeração dessa gera uma forma de representar o grafo no computador diferente. E o simples fato de verificar se duas informações que você pegou, na verdade, representam o mesmo grafo, ou seja, os dois grafos são isomorfos, ele tem a mesma morfia, certo? É um problema caro. O que significa ser um problema caro? É um problema que não se conhece atualmente solução rápida para resolver esse problema, tá? Para quem tem mais familiaridade, eu estou dizendo que o problema não está na classe P, mas aí é que está uma coisa interessante. Não se sabe se esse problema está na classe NP completa também, tá? Para quem sabe, a classe P representa a classe dos problemas que a gente sabe resolver de forma rápida. Por exemplo, buscar uma coisa no grafo, sei lá, buscar uma coisa em um vetor. Você passa uma varredura, achou, beleza. Se eu te der um vetor com 1 bilhão de posições, teu computador demora alguns segundos, mas ele vai achar a solução do vetor, a solução da busca. Isso é um problema que está em P, certo? São problemas que a solução é fácil, é rápida de se fazer. Os problemas que estão em NP completo, muito importante, são problemas que não se sabe se é possível encontrar formas eficientes iguais a essa de resolver. O grande sentimento que a gente tem em relação a isso é que são aqueles problemas que todo algoritmo conhecido para resolver eles só vão conseguir resolver instâncias pequenas. O que quer dizer isso? Por exemplo, para o grafos, isomorfismo. Se você executar isomorfismo de grafos até tamanho, fizer algoritmo no seu computador e executar até tamanho 5, 6, 7, o seu computador vai resolver. Se você fizer tamanho 13, 14, 15, tamanho assim, quantidade de vértices, perdão, o teu computador já não vai conseguir resolver, porque o tempo de solução cresce muito rapidamente. Cresce exponencialmente. Tá bom? Então, apesar de eu ter usado isomorfismo como exemplo, eu estou dando isso só para vocês terem noção do sentimento dos caras que estão em NP completo. Tá? O problema é que o isomorfismo nem se sabe se ele realmente está em NP completo. E também não se sabe se ele está em P. Então, esse problema de isomorfismo, ninguém sabe nada dele. Tá?
Inclusive, ele é tão misterioso que acredita-se que existe uma terceira classe de problemas que não é nem P e nem NP completo. E essa classe contém o isomorfismo. Então ninguém sabe nem se existe essa classe e se contém o isomorfismo. Mas é um problema bem bacana de se pensar. Só para finalizar essa parte de P e NP, que é curiosidades interessantes que eu acho. Um dos maiores problemas da computação e da matemática é P é igual a NP ou não? Todo problema que é fácil de. Todo problema que é difícil de responder hoje, na verdade é porque nunca ninguém teve uma sacada e encontrou uma forma fácil de responder? Ou será que na verdade é porque eles são realmente difíceis de fazer? E aí P é diferente de NP? Tá? Eu, particularmente, acredito que seja. Eu sou do time P diferente de NP. Eu não torço, mas eu acredito que seja, porque na minha cabeça, bom, é muito problema que existe na classe NP para ninguém ter encontrado uma forma simples de resolvê-los. Beleza? Bom, vamos mudar a continuidade. Então, assim, a gente vai aprender diversas técnicas usando grafos para resolver problemas que nós vamos modelar em grafos. Então, é muito útil que a gente construa geradores de grafos para a gente poder testar os nossos problemas, certo? Então, eu vou apresentar duas formas de você gerar grafos aleatórios no seu computador, tá bom? A primeira forma é simples. Você vai me fornecer a quantidade de arcos que você quer que seu grafo tenha, beleza? E aí você vai fazer o seguinte, é muito uma rotina bem trivial. Enquanto você não atingir a quantidade de arcos desejada, você vai gerar um arco aleatório, verifica se aquele arco está no grafo, se não tiver, você adiciona. Tem um problema aqui. Quem consegue dizer o problema dessa função? Ou foi tudo dormir? O vértice, ele cria on demand? É o que, Gabriel? Os vértices. Porque, tipo, para ter um arco, eu tenho que criar vértice. Se não, o vértice a gente inicia o gráfico com ele vazio. Ah, perdão, deveria ter fornecido a quantidade de vértices aqui também. Eu inicio com o grafo com aquela quantidade de vértices que você deseja. Aqui deveria ter a quantidade de vértices também. Então, com V vértices. Então você começa com o grafo com V vértices e nenhuma aresta, nenhum arco. Daí você daí você simplesmente executa o grafo para ir adicionando a coisa. Então tinha mais de um problema aqui, eu não sabia. Perdão. Valeu, Gabriel. Vinícius, o ponto é exatamente ele ser aleatório, porque você quer que ele seja aleatório. Você vai testar um algoritmo que você fez. Se você só for testar esse algoritmo que você fez em grafos que você construiu, o que é que garante que o algoritmo realmente funciona e não que tu tá viciado? Entendeu? O ponto aqui total é o seguinte. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Se eu quiser construir um grafo aleatório, tá? Com exatamente V vezes V menos um arcos. Ou seja, todos os menos um aqui é 1, tá, gente? Todos os possíveis arcos do grafo menos 1. Seria muito melhor eu só escolher o arco que não ia estar no grafo e remover, não é verdade? Só que por esse algoritmo, eu vou sair gerando. Desculpa. Por esse algoritmo, eu vou sair adicionando arcos aleatórios até atingir esse número. Só que no final, nas últimas iterações, quase todo o arco do grafo já vai estar lá. Então, esse laço aqui, ele vai começar a tomar muito tempo para conseguir fugir daqui.
Porque até ele acertar exatamente aquele arco que falta, vai demorar muito. Como eu falei para você, se teu grafo tem tamanho, se teu V é igual a 10, certo? Você tem um total de 90 arcos possíveis. Então, se você só queria ter tirado um, esse cara vai ficar repetindo, 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 até acertar sei lá, o penúltimo arco. E para acertar o penúltimo arco, ele só tem a chance de probabilidade 2/90. Que, supondo que faltam 2 arcos, ele tem que escolher o último. Então, o último arco que ele vai escolher, a chance dele acertar um dos que estão faltando é 2/90. Isso quer dizer que, em média, olha a palavra, que em média, ele vai passar nesse laço 45 vezes para sair. Isso para um grafo com 10 vértices. Imagina com um grafo de 30 vértices, de 40 vértices, de 100 vértices. Então, esse cara aqui vai ficar preso. Então, assim, essa função geradora, ela não é muito boa para você gerar quando você quer um grafo muito denso, tá? Mas ela funciona para o nosso princípio, porque em geral a gente nunca está trabalhando com um grafo muito denso. Quando é muito denso que eu falo assim, eu sei que tem mais de 3/4 dos arcos possíveis, aí eu faço ele, ao invés de gerar os arcos que ele vai adicionar, a gente manda ele remover arcos aleatoriamente, tá? Então aí quando a gente tem a informação de que o grafo vai ser muito denso, eu faço ele, ao invés de adicionar, remover. Tá bom? Beleza? Bom, mas existe uma outra forma de você gerar esses caras? Existe. A segunda forma de gerar, e de novo aqui faltou o número de vértices, tá? Um grafo vazio com V vértices. A segunda forma de gerar é assim: eu abro mão da exatidão, tá? Eu não quero que o meu grafo tenha exatamente aquele número específico de arcos, mas eu quero que, em média, na minha testagem, os grafos que estão sendo testados tenham aquele número de arcos. Daí o que é que eu faço? Eu defino um cara bem legal, ó. Eu defino essa probabilidade, que é o número de arcos dividido pelo total de arcos possíveis, e para cada arco possível, eu jogo uma moeda com essa probabilidade. Se a moeda der cara, ou seja, se isso aqui der certo, eu adiciono aquele arco ao nosso grafo. Se aquela probabilidade não der certo, eu não adiciono. Certo? Essa cara aqui tem uma vantagem. Eu garanto que depois que ele passar nesse laço aqui, ele sai. E é um for. Tá? Então esse laço aqui ele não tem nenhuma variação. Ele não tem chance de ficar preso. Ele não tem chance de demorar. O problema é eu não garanto que eu vou ter arestas. Mas, fazendo uma conta de probabilidade básica, que vocês devem manjar bastante, eu sei que o número médio de arestas do grafo vão ser A. Ou seja, vão ter grafos com menos do que A arestas? Vão. Vão ter grafos com mais do que A arestas? Vão. Mas, não sei se vocês lembram muito bem, isso daqui se torna uma variável com distribuição binomial, que é aquele cara bonitão assim, ó. Onde aqui é A. Então, quase todo grafo, quase todos os grafos gerados vão estar com A menos 2 vezes o desvio padrão e A mais 2 vezes o desvio padrão. Que aí vocês podem fazer as contas depois, que eu não lembro muito bem essas contas não. Mas isso quer dizer que 90% dos grafos gerados aqui vão estar nessa margem de controle. Não consigo A, mas está ali perto. Então, se eu estou testando um algoritmo que na prática eu sei que ele vai ser executado para grafos que tem mais ou menos metade das arestas, eu jogo esse cara ali. Ele gera para mim os caras com metade das arestas, em média. Tá? Bom, esse cara aqui tem um nome especial. Esse grafo aqui é o chamado GNP. Ele é chamado grafo de Erdős.
Reini, eu acho que é. Eu sempre confundo se o Y é aqui ou é aqui, tá? Então tem um Y em uma dessas duas posições e um I na outra. Ele é chamado o grafo de Erdős-Reini, certo? Ele é o grafo aleatório. E ele tem esse mesmo probabilidade P de aresta não, arco. Você joga com probabilidade P de tá. Ah, tem um detalhe. O grafo de Erdős-Reini, ele é aquele grafo que toda aresta tem uma antiparalela, tá? Que eu vou definir depois para a gente parar de ficar falando isso. Mas esse cara chama de NP. Esse cara tem um monte de estudos em cima. E, de novo, esse jovem rapaz aqui, que eu quero que vocês memorizem o nome dele bastante, ele é o bichão lá, que falou que se os alienígenas atacarem a Terra e pedir o número de Ramsay, a gente tem que ir pro pau ou tentar juntar os cientistas. Tá? Paul Erdős. Tem um documentário dele no Netflix, se eu não me engano. Se não tiver no Netflix, tem no YouTube de graça também. Então, em um dos que eu tenho, quem quiser assistir, o nome do documentário é O Homem que Amava os Números. Eu acho que ele não amava, não, mas. A galera é meio sensacionalista. Eu sei que ele parece que ele era viciado em metafetamina. Bom, então vamos continuar. Então a gente vai para algumas definições. Por que eu volto sempre? Um passeio em um grafo, certo? É uma sequência de vértices, tal que a gente garante que qualquer dois vértices consecutivos é um arco do nosso grafo. Por exemplo, isso daqui é um passeio. Beleza? Ah, aqui tem uma definiçãozinha falha. Me perdoem, agora que eu me toquei. Eu vou te fazer diferente. Melhor. Então, aqui, por exemplo, vou chamar. 1, 2, 3, 4. Aqui, por exemplo, é uma sequência, é um passeio. E é simples de ver que é um passeio, né? Esse tá nesse, esse tá nesse, esse tá nesse. Mas, cara, isso daqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 3. Também é um passeio, tá? Porque esse 1, 2 é um arco, o 2, 3 é um arco, o 4, o 3, 4 é um arco, e o 4, 3 é um arco. Isso é um passeio também. Então, um passeio eu posso repetir vértices, eu posso repetir arcos, eu posso passar várias vezes no mesmo arco, tá? Várias vezes no mesmo vértice, não tem problema. O passeio é, enquanto você puder caminhar, caminhe e pare quando você quiser. Pode dar loop? Hã? Pode, você pode ficar. Pode. Você pode ficar preso aqui, por exemplo. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. O problema é que uma hora você tem que parar de representar o passeio, né? Hã? Mas no próprio verso, tipo, do 1 para 1, do 1 para 1, do 1 para 1. Não, não pode ficar do 1 para 1 porque a gente não está admitindo, no nosso caso, laços. Tá? O ponto é que o passeio você define como uma sequência de vértices. Essa sequência é finita. Então, mesmo que você fique nesse looping aqui, uma hora você vai ter que parar de escrever. E aí você parou de escrever, você terminou seu passeio. Entendeu? A não ser que você defina o passeio de forma proposital. Um passeio que tem infinitos passos. A gente já definiu o que é um caminho do passeio e faça esse looping. Mas aí tem tanto sentido e só em casos muito específicos a gente vai fazer isso, tá bom? Bom, e o que é um... Fala, botei junto. Bom, em particular, se eu disser que o teu passeio começou em um vértice, passeou, e tu voltou para casa no final, esse teu passeio é chamado de passeio fechado, tá? Não é circuito, não é ciclo, depois a gente vai ver a definição desses caras. Eu só estou dizendo que uma hora você voltou para casa, tá bom? Então, você deu um passeio, passou por todo mundo e voltou para casa, o passeio é fechado. E o que é um caminho? Ó, passeio você pode repetir aresta, arco e vértice.
E o que é um caminho? Um caminho é quando você não repete arcos. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ó, para esse grafo aqui, esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, ele é um caminho. Se eu voltar para o 3, ele ainda é um caminho. Mas se eu for para o 4, ele já não é mais um caminho. Tá? Por quê? Porque ele vai repetir esse arco, ele não pode repetir arco. Bom, tá aqui embaixo a frase, eu esqueci. Se o caminho também não repetir vértices, aí eu digo que o nosso caminho é simples. Então, esse caminho até aqui é um caminho simples. A partir do momento que eu andei no 3, ou seja, que eu repeti um vértice, nosso caminho deixou de ser simples. Então, passeio pode repetir arcos e vértices. Caminho só pode repetir vértices. Caminho simples não pode repetir ninguém. Tá bom? Bom, vamos ao primeiro problema que existiu na face da Terra que utilizaram teoria dos grafos e que criou a teoria dos grafos. É esse cara que vocês têm que odiar. Bom, em Königsberg, eu dei uma olhada depois, eu descobri, na verdade, alguns anos atrás, que infelizmente essas pontes foram destruídas agora me fugiu o nome, a cabeça, foi na Primeira ou foi Segunda Guerra Mundial. Mas existia nessa cidade de Königsberg, existia essa parte que eram as 7 pontes de Königsberg. E existia uma pergunta bem simples lá, porque como isso aqui eram todas zonas turísticas, e sim, realmente era mais ou menos assim, você tinha uma ilha no meio de um rio que cruzava a cidade, e você tinha pontes que ligavam a essa ilha. Existia uma pergunta, como cada ponte é turística, será que existe alguma forma de eu fazer um passeio, certo? Passeio não, desculpa. Caminho. Será que existe alguma forma de eu fazer um caminho no qual eu visitasse todas as pontes uma única vez? Ou seja, a definição de caminho. Aí você pode tentar brincar aqui, ó. Eu saio daqui do 4. Ó, dá para escrever. Deixa eu botar de azul, que aí fica mais fácil de ver. Não fica fácil de mudar de cor. Bom, não vou mudar a cor. Bom, por exemplo, se eu sair do 4 aqui, aí eu posso ir para o 1, daí eu subo para o 2, eu posso voltar aqui para o 4, daí eu venho para o 3, a única opção que me sobrou, daí eu subo para o 1, que é o jeito, daí eu vou para o 2 e fiquei preso. Que aí eu tenho que voltar para alguma ponte que eu já andei para poder visitar a última ponte. Tá? Então, esse problema aqui, ele era um problema muito comum, muito conhecido. Várias pessoas diziam que existia, mas eram aquelas pessoas que acho que, tipo, acha que achou a resposta, mas fica viciada na resposta. Isso acontece, viu, gente? E passou muito tempo em aberto, na verdade, esse problema, porque era um problema meio popular na época. Como eu tô falando, tipo, tinha pessoas que falavam que dava certo, tinha pessoas que falavam que não, isso não dava certo, não existe. E aí, o que acontece? Um carinha que quase ninguém conhece, certo? Esse jovem rapaz, chamado Euler, ele foi o cara que respondeu essa pergunta. E para responder essa pergunta, ele usou teoria dos grafos. Tá bom? O Euler respondeu isso em 1736. Tá? Então, provavelmente foi a Primeira Guerra Mundial que destruiu. Ou eu errei muito de história, mas enfim. Então, ele respondeu que é impossível. E a argumentação dele foi bem simples. Ele, para cada cara desse aqui, ele colocou um vértice, tá? Daí ele liga o vértice com multiarestas. Ele assume agora que o nosso grafo é bidirecionado, ou seja, toda aresta tem sua antiparalela, e não só isso, ele admite aquelas várias arestas lá que a gente não está admitindo. E aí ele argumenta que
esse tipo de caminho que você quer fazer, que visita todas as arestas somente uma vez, ele só é possível se a quantidade de arestas que incidem em cada vértice, certo? Porque agora eu estou chamando de aresta porque eu estou juntando a paralela com antiparalela, o arco com o anti-arco, o arco com o seu antiparalelo, tá? Que representa uma ponte. Ele argumentou o seguinte: só é possível eu fazer esse caminho que a gente procura se todos os vértices tiverem um número par de pontes que conecta a ele. Então, não é possível porque esse cara aqui tem um número ímpar. Certo? Então, de forma geral, qual é o argumento dele? Suponha que eu comecei fora dessa ponte. Tá? Eu saio dela. Como é que era? Só o 4 aí tá errado, não tá não? Porque uma ponte ele liga pro 3 e a outra ponte ele liga pro 2. Ah, claro. Tava ficando doido. Obrigado. O 4, na verdade, é assim, né? Na verdade? É isso. Beleza. Então, o grande argumento dele era o seguinte. O que era o argumento dele? Era se eu fixo o vértice, eu entro, saio. Ah, agora me fugiu da cabeça, mas o argumento dele é bem bobinho. Eu posso trazer na próxima aula, mas agora me fugiu os detalhes do argumento. Mas tem a ver com o fato de que toda vez que você entra no vértice, na ponte, você tem que sair. Como é que era? Deu um segundo, era assim toda vez que você. Depois eu trago na próxima aula. Um verso não pode ter grau ímpar, porque senão você. Tem esse negócio, mas tá faltando alguma coisa do argumento cristiano, porque o que é que garante que, por exemplo, porque ele fala assim, se eu entrar no vértice, aí eu vou ter que sair, e em alguma hora eu vou ter que entrar de novo, e aí eu fiquei preso, eu não consigo mais sair, porque eu já visitei todo mundo. O problema é, o que é que me garante que quando eu voltar para esse vértice, eu já não visitei todas as outras pontes, entendeu? Tinha um argumento por aí. Bom, não é um argumento complicado, mas eu não estou vendo no momento. Como eu tenho que continuar com a aula, na aula que vem eu posso trazer esse argumentozinho que falta, que aí eu penso com mais calma. Ou vocês podem pensar um pouco sobre isso também. O grande ponto é, esse problema das 7 pontes, ele não é um problema difícil, apesar de não estar conseguindo ver o argumento agora, mas ele não é um problema difícil. Claro, depois que você aprende o raciocínio, tudo é fácil depois que está resolvido. Nem tudo, tá? Mas ele foi o primeiro problema
conhecido a se usar a teoria dos grafos para resolver. Inclusive, a teoria dos grafos começou a ganhar muita atenção depois desse período. Na verdade, atribuem a esse problema o pai da teoria dos grafos. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Vamos ver mais algumas nomenclaturas. Primeiro, se você tem um passeio, a gente chama V1 de origem do seu passeio, certo? E VN a gente chama de término do seu passeio. Quando eu tiver um passeio, eu digo que esse passeio vai de V1 a VN. Nada muito estranho, né? Nomenclatura normal que vocês já usam habitualmente ou intuitivamente. E o comprimento de um passeio é o número de arcos que contém... o comprimento de um caminho é o número de arcos que contém no caminho. Aqui eu vou ressaltar uma coisa muito importante. Quando vocês forem ler outras literaturas de teoria dos grafos, infelizmente, não existe uma convenção, tá? Para a gente está admitindo que um caminho pode repetir arcos. Tá? Então, quando eu trabalho com caminho simples, eu coloquei aqui? Não. Quando eu trabalho com caminho simples, eu sei que eu não estou repetindo vértices. Então, por exemplo, isso aqui é um caminho simples. Eu não repito vértices. Qual o comprimento desse caminho? 1, 2, 3 arcos. Então, o comprimento desse caminho é 3. Porém, em outras literaturas, que não vai ser o nosso caso, mas eu preciso falar, caso vocês vão ler outras literaturas e se deparem com isso, em algumas literaturas, o comprimento de um caminho, o tamanho de um caminho, é a quantidade de vértices, tá? Então, por exemplo, para outra literatura, esse cara aqui tem tamanho 4. Para a gente, não, tá? Todo o decorrer do curso vai ser sempre a quantidade de arcos, tá? Então, se vocês lerem uma outra literatura e veem um resultado um pouquinho diferente do que a gente está falando, é porque, na verdade, às vezes eles só mudam essa definição e aí muita conta muda. Tá bom? Bacana? E o que é um ciclo? Um ciclo é um caminho fechado. Tá? Você fez o seu passeio, você pode repetir arcos e tudo mais, mas você não repete vértice. Não, desculpa. Você pode repetir vértice, mas você não repete arcos. E aí você volta para a sua origem. Repare que o ciclo tem um nome especial, enquanto que passeio fechado é só passeio fechado. Desculpa, caminho fechado tem um nome especial, enquanto passeio fechado é só passeio fechado, tá bom? Eu sei que isso são várias nomenclaturas, vai ser um transbordar de definições, mas é o que eu falei, a gente vai usando, no decorrer do curso vai ficando mais impregnado na nossa cabeça. Bom, importante, 2 ciclos só vão ser iguais se eles tiverem o mesmo conjunto de arcos. Tá? Por que isso é importante? Porque você pode chegar e fazer assim, professor, vou fazer bem viciado aqui, assim, ó. Certo? Sei lá, o Gabriel achou esse ciclo aqui. Aí falou, professor, eu achei esse ciclo aqui. Mas aí, sei lá, o Vinícius olhou e falou, professor, eu achei esse ciclo aqui. Opa. Os dois são o mesmo. Tá? Apesar de que a representação é diferente, os dois são o mesmo. Tá bom? É por isso que eu estou dizendo que é importante vocês saberem que 2 ciclos são iguais, não necessariamente se eu declarar a mesma sequência, declarar o mesmo caminho fechado, mas se eles tiverem o mesmo conjunto de arcos. Tá? Bom. Ok, isso aqui era para estar aqui embaixo. Bom, a gente vai dizer agora, para deixar claro para vocês a definição que a gente já falou, que 2 grafos são isomorfos se somente se um é o outro com alguma rotação. Isso daqui é a forma matemática formal de dizer isso. Ou seja, existe uma bijeção entre os seus vértices, tal que
O cara é aresta no primeiro, o cara é arco, um arco. Pertence ao primeiro grafo se somente se a sua imagem da função é um arco no outro grafo. Vamos fazer isso explicitamente para vocês entenderem? Por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui em 3 vértices, porque eu não vou fazer tudo não. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso primeiro grafo, que eu vou chamar de H. Esse cara aqui é o nosso segundo grafo, que eu vou chamar de G. Certo? Então, eu vou definir a função φ como sendo o seguinte. Φ de 1 é igual a C. Φ de 2 é igual a B. E φ de 3 é igual a A. Bom, olha só. 3, 1 é um arco. Quem é 3, 1? AC. AC é um arco. Opa, mas olha só. AB é um arco. Como é uma objeção, eu consigo voltar. AB é um arco, então 3, 2. Opa, 3, 2 é um arco. Entenderam? Essa função, ela mapeia os vértices daqui no vértice daqui, de tal forma que ele vai fazer essa rotação para a gente. É isso que quer dizer que 2 grafos é isomorfo. Então, para provar que um grafo é isomorfo ao outro, você tem que achar uma função φ que satisfaça essa propriedade. Certo? É essa a grande dificuldade. Porque não existe uma forma de você encontrar essa função fácil. Existem peneiras que você pode fazer que facilita muito a sua vida, mas mais à frente, quando a gente for falar mais de isomorfismo, a gente fala sobre isso. Bom, agora vamos ver uma coisinha um pouquinho, vou pedir um pouquinho mais de atenção, que agora a gente vai entrar no conceito de numeração topológica. Tá? Um grafo G possui uma... Não é ordenação, perdão, é numeração. Possui uma numeração topológica se existir uma função que leva os vértices no conjunto dos números naturais, tais que para qualquer arco eu vou ter que φ de I é menor do que φ de J. Vou fazer um exemplo e depois vou mostrar o que tem de legal nisso. Vamos pegar esse cara aqui. Esse cara lindão aqui, por exemplo. Primeira coisa, eu vou definir a função assim, ó, versão. Φ de 1 vai ser igual a 0. Φ de 2, eu vou definir como sendo 1. 1 não, perdão. Φ de 2 eu vou definir como sendo igual a 2. Φ de 3 eu vou definir como sendo 1. E o φ de 4 eu vou definir como sendo 1. Tá? Vou primeiro argumentar que isso aqui funciona. Olha só. 1, 2 é arco. 1, 2 é arco. Φ de 1 é 0. Φ de 2 é 2. Satisfaz a segunda... satisfaz a propriedade. 1, 3 é arco. Φ de 1 é 0. 3 é 1. Satisfaz essa condição. 4, 2 é arco. Φ de 4 é 1. Certo? Φ de 4 é 1. E φ de 2 é 2. Satisfaz essa condição. Eu poderia ter, por exemplo, colocado 0 aqui e 1 aqui. Isso aqui continuava sendo verdade. Professor, mas que diabos eu quero saber se um grafo tem numeração topológica? Porque é o seguinte, vamos ordenar o grafo satisfazendo essa ordenação aqui dessa numeração, tá? E quer dizer, eu vou colocar os vértices satisfazendo isso daqui. Então, por exemplo, o menor cara é o 1, vou colocar o vértice 1 aqui. O segundo menor vértice é o 4. Bom, podia ser o 4, 1, não importa. O terceiro menor vértice é o 2. Podia também colocar o 3 porque tem o mesmo valor. Eu vou colocar o 2, tanto faz. E o terceiro menor vértice é o 3. Eu vou colocar o 3 aqui. Vamos adicionar os arcos. O 1 está ligado ao 2. O 1 está ligado ao 3. O 4 está ligado ao
2. Alguém consegue ver uma propriedade interessante sobre essa numeração topológica? Quando você coloca os vértices, exatamente, quando você coloca os vértices na mesma linha, seguindo a numeração topológica, todo o arco vai sair da esquerda para a direita, certo? Respeitando a ordem da numeração topológica. Tem um porém aqui importante, que é o quê? Nem todo grafo possui numeração topológica. Aliás, muitos grafos não possuem numeração topológica, tá bom? Eu não sei de falar se é a grande maioria, mas muitos grafos não possuem. E a segunda coisa importante é, o fato de um grafo ter uma numeração topológica não necessariamente é única, como a gente acabou de ver. O mesmo grafo pode ter várias numerações topológicas. Isso fixa no conjunto. Por exemplo, se eu usar só zeros e uns, eu podia botar o 4 como um. Desculpa, nesse caso ele fica único, mas. Mas se eu botasse para o 2, por exemplo, eu podia ter aquele feed 2 igual a 2 e o feed 4 igual a 1. Seria uma numeração topológica também. Feed 2 igual a 2 e feed 4 igual a 0. Seria uma numeração topológica também. Tá? Então, se um grafo tiver uma numeração topológica, eu digo que o nosso grafo é topológico. Tá? Bacana, né? Bom, vamos continuar. Quais são as propriedades de um grafo topológico? Primeira coisa, o nosso grafo pode ter circuito? Pode ter um ciclo, quer dizer? Lembra o que é um ciclo? Você vai, vai e volta. Ah, claro. Você vai e volta. É possível dar uma numeração topológica para esse cara aqui? Não, porque qualquer ordenação dos vértices que eu colocar possível aqui, como ele é um ciclo, uma hora você vai ter com uma aresta voltando, um arco voltando. Então, se ele tem uma numeração topológica, ele não possui ciclos. Já te diz muito. Segunda coisa muito importante. Olha só, vamos pegar aquele exemplo lá. Para cá e para cá. Vocês lembram a nomenclatura desse vértice? Ponte. Que é o quê? Não tem nenhum arco chegando nele, só saindo. Vocês lembram a nomenclatura desse vértice? Solvedouro. Os arcos só chegam nele. Assim como esse cara é um solvedouro. Então, olha só. Se eu olhar para cada vértice, esse cara aqui, por exemplo, ele existe um caminho, um passeio, que chega nele e começa em uma ponte, certo? Então, ó, todo vértice do nosso grafo topológico é o término de um caminho que começa em uma fonte. Da mesma forma, todo vértice do nosso grafo, ele é a origem de um caminho que termina em um solvedouro. Tá? Professor, o meu vértice não tem nenhum arco entrando, nenhum arco saindo. Ótimo, ele é fonte e solvedouro ao mesmo tempo. No caso, isolado. Mas ele é os dois. Então, ele é um caminho que começa e termina nele mesmo. Então, ele satisfaz essas duas propriedades. Bacana? Bom, pergunta. Dado um grafo G, como é que a gente faz para encontrar de forma eficiente uma enumeração topológica? Alguém tem alguma ideia? Bom, é muito simples, na verdade. Eu sei pela propriedade 2 que todo caminho, todo vértice é término de um caminho que começa em uma fonte. Então, é só eu procurar no nosso grafo, tá?
uma fonte. Uma hora que eu encontrar uma fonte no nosso grafo, a gente atribui a primeira unidade para aquele cara. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, sei lá, uma coisa assim. Eu faço o quê? Eu simplesmente faço o seguinte, ó. Eu pesquiso no grafo se ele tem uma fonte. Qual a fonte? Esse cara aqui. Essa é a fonte dele. Ele tem que ter. Certo? E aí eu acho a fonte. Eu atribuo esse cara como sendo o primeiro cara da nossa numeração topológica. Beleza, eu mato esse cara e eu executo recursivamente para o restante do grafo. Qual é a fonte agora desse pedacinho do grafo aqui? Esse rapaz aqui. Então eu mato esse cara, chamo esse cara do 2, esse é 1, esse é o 2, na nossa numeração topológica, e chamo recursivamente para esse cara. Qual o próximo cara? É esse cara aqui. E qual o próximo cara? É esse cara aqui. Então agora eu tenho a minha numeração topológica. Difícil? É só uma varredura. Verifica se você acha uma fonte. Achou uma fonte? Atribui o próximo valor para ela e elimina os próximos vértices. Você pode até fazer uma versão mais inteligente se você quiser economizar essa ordem, tá? Mas a gente só quer encontrar uma. Então isso aqui já te dá uma. Bacana, né? Bem simples o algoritmo, funciona tranquilo. Bom. Professor, e se o 4 tivesse ligado com. Se o quê? Se o 4 tivesse ligado com. Se o 4 tivesse no lugar do 1. É ligado. Tivesse ligado para cá. É, isso. Então, na hora que você fosse verificar o seu grafo na primeira passagem, ele tem alguma fonte? Ele não vai ter nenhuma fonte. O que é uma fonte? É um vértice que só tem arcos saindo dele. Então, esse vértice tem arco entrando e saindo. 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 Não tem fonte. Então, o grafo não tem uma numeração topológica. Certo? Certo. Bom, então a gente define uma floresta radicada, certo? Como sendo um grafo topológico sem vértices com grau de entrada maior do que 1. Tá? Peraí, como é que era? Tá. Uma floresta radicada é um grafo sem vértices com grau de entrada maior do que 1. Então, por exemplo, isso daqui é um grafo topológico, mas não é uma floresta radicada. Porque esse vértice, ele tem grau de entrada maior do que 1. Enquanto que ele é um grafo topológico porque eu posso ordenar esse cara como sendo o primeiro, esse cara como sendo o segundo, esse cara como sendo o terceiro. Importante, a gente vai sempre usar esse termo radicada para se referenciar a esse tipo de grafo. Desculpa. A esse tipo de grafo, tá? O que tem só que satisfaz essa propriedade. Por que é que eu não vou falar só floresta? Porque quando a gente for estudar grafos simples, que são grafos que eu vou definir na próxima aula, que eles têm arestas indo e voltando, arcos indo e voltando, ou seja, todo arco tem seu antiparalelo, tá? Isso chama-se grafo simples. Lá, florestas significam outra coisa. Então, quando a gente fala floresta radicada, você já sabe que a gente está trabalhando com essa família de grafos específica. Se eu falar só floresta, você já sabe que a gente está trabalhando com grafos simples. Eu sei, parece um pouquinho confuso, mas, de novo, é só enquanto você não se acostuma com essas notações, tá? Então, por exemplo, isso daqui também, ó. Esse grafo todo aqui, ele é uma floresta radicada, tá?
Porque ele possui uma ordenação topológica, uma numeração topológica, e ele não possui vértice com grau de entrada maior do que 1. O grau de saída, eu posso deixar ele do jeito que eu quiser. Tá bom? Para quem já conhece estudo de dados, uma árvore binária completa, que você aponta todas as arestas para baixo, por exemplo, com orientação de cima para baixo, ela é uma árvore, é uma floresta radicada. Tá? Bom, qual é a propriedade que essa floresta tem, além da numeração topológica? Na numeração topológica, eu sei que todo vértice, certo? Na numeração topológica, eu sei que todo vértice é o término, tá, de um caminho. Não, desculpa. Todo vértice pertence a um caminho que começa em uma fonte. Vocês lembram? Bom, aqui a gente tem que todo vértice é o término de um caminho que começa em uma mesma fonte. Na nossa floresta, a gente não pode ter várias fontes. Antigamente, a gente podia ter isso daqui, ó. Só para dar um exemplo para vocês. Esse vértice, ele é o término de um caminho que começa nessa fonte, e ele é o término de um caminho que começa nessa fonte. Então, podem ter fontes distintas. Para a floresta radicada, isso não acontece. E é fácil ver que isso aqui é verdade. Por quê? Porque se eu tiver duas fontes distintas que chegam naquele vértice, é porque em algum momento elas começam a compartilhar elas começam a compartilhar o mesmo caminho. E naquele momento, isso que acontece. É porque tem algum vértice que tem grau de entrada, pelo menos 2. E aí isso contraria a definição de floresta radicada. Certo? Bom, vamos continuar. Mais nomenclatura, eu sei, é cansativo. Mas essas aqui já são conhecidas de vocês, tá? Primeiro, as fontes de uma floresta radicadas, como elas são únicas, elas são chamadas de raízes. Certo? Então, esse cara aqui, eu vou fazer no final, depois de terminar as nomenclaturas todas. Tá? Outra coisa, os sorvedouros, que são os últimos vértices que não tem nenhuma aresta mais saindo deles, são chamados de folhas. Não lembra aquelas nomenclaturas que vocês já sabem de árvores? Pois é. Os vizinhos de cada vértice são chamados de filhos. O vizinho acima é chamado de pai. Tá? A gente vai já fazer um exemplo e botar na prática. Bom, se existir um caminho do vértice até o outro, esse vértice de cima é chamado de ancestral, enquanto que ancestral desse de baixo, enquanto que esse de baixo é chamado de descendente desse vértice de cima. Bom, se eles não têm nenhuma relação de pai, nem de ancestralidade, nem de descendência, eles são ditos primos, porque eles pertencem à mesma árvore. Tá? Então, vou dar o um exemplo aqui para vocês entenderem. Acho que é melhor um exemplo para poder entender bem. Então, você tem um grafo, uma árvore radicada aqui, uma floresta radicada aqui. Esse vértice aqui é pai desse. Esse vértice aqui é filho desse. Esse cara aqui é a raiz do grafo. Certo? Porque ele é a única fonte desse grafo. Se tivesse um outro aqui, por exemplo, esses dois caras seriam raízes. Esses caras à ponta aqui, que só chega e não sai ninguém, são as folhas. Bom, esse vértice aqui é descendente desse vértice. Esse vértice aqui é ancestral desse vértice. Se eu tivesse mais um vértice aqui, por exemplo, esse vértice aqui ainda seria ancestral desse vértice. Porque existe o caminho que desce. Tá? E cadê? Qualquer dois pares de vértices aqui que não qualquer dois pares de vértices aqui que não são ancestrais nem descendentes, por exemplo, esse vértice e esse vértice, eles são primos, tá? Cara, tem uma coisa aqui também importante que talvez a gente vá falar de vez em quando, que é tio, tá?
O que é o tio? Bom, é bem lógico. Isso aqui parece uma árvore genealógica. Então, se esse cara aqui é filho desse, e esse cara compartilham o mesmo pai, então a gente fala que esses caras são irmãos. E, em particular, a gente fala que esse vértice é tio desse. Tá? Então, toda a nomenclatura da floresta meio que segue aquela ideia de nomenclatura de árvores genealógicas, tá? Beleza? Então, assim, é bem intuitivo isso. Alguma dúvida? Isso Tudo que aqui, o senhor desenhou aí, tipo, esse pedaço mais da esquerda e o pedaço mais da direita, isso tudo é um grafo de floresta radicada. radicada, Todo né? isso aqui é um grafo de floresta radicada. Os dois pedaços é o mesmo grafo. Tá bom, beleza. Beleza. Então, outra definição que a gente precisa é o conceito de profundidade. A profundidade de um vértice fixo do nosso grafo, tá? É o tamanho, é o comprimento do caminho que liga a raiz do teu grafo até aquele vértice, certo? Por exemplo, esse caso bem trivial, esse cara aqui é a raiz, tá? A profundidade desse vértice é 2 unidades. A profundidade desse vértice é 1 unidade. E a profundidade da raiz é 0. Certo? Então, se eu tivesse outro vértice aqui, a profundidade desse é igual à profundidade desse, que é 2 unidades. E qual é a altura de uma árvore, de uma floresta radicada? É o tamanho da maior profundidade que existe nele. Por exemplo, se eu tiver esse cara aqui, esse vértice está profundidade 1. Esse vértice está profundidade 1. Mas esse vértice está profundidade 2. Qual é a altura da minha árvore? 2. Beleza. Show, né? Então, a gente está finalizando essa parte de definições e definições. Uma outra que a gente precisa é árvore radicada. Como o Gabriel acabou de comentar, a gente tinha pedaços do grafo que eram assim. Por exemplo. Bom, eles não poderiam ficar juntos a não ser que eu colocasse um pai para esses dois vértices de cima, para essas duas fontes. Aí eu poderia juntar. Eu não poderia juntar, por exemplo, nenhum vértice que não é fonte a nenhum vértice daqui. Porque se eu juntasse, por exemplo, aqui, eu ia gerar uma floresta, um grafo que não é mais floresta radicada. Então, na verdade, a nossa floresta são vários pedaços. E aí a gente atribui um nome para cada um desses pedaços. Bom, se o nome do grafo todo é uma floresta, então como é que eu chamo esse pedaço? Uma árvore. Uma floresta é feita de árvores. O tamanho total do grafo pode ser diferente do tamanho da profundidade? Pode. O tamanho do grafo que a gente viu pela definição é a quantidade de vértices mais a quantidade de arcos. Tá? Isso é o tamanho. Beleza? A profundidade de uma floresta radicada, ele é o tamanho da maior profundidade. Comprimento da maior profundidade. Tamanho, na verdade. Valor da maior profundidade. Beleza? Uma coisa importante que o Vinícius comentou também, que me lembrei agora, quando a gente se refere a tamanho do grafo, é o número de vértices mais o número de arcos. Quando a gente quer se referir somente ao número de vértices, a gente fala que o grafo é da ordem X. Um grafo de ordem 10, um grafo de ordem 20, quer dizer que tem 10 vértices, quer dizer que tem 20 vértices. Um grafo de ordem N, quer dizer que tem N vértices. Tá? Mais à frente a gente também vai introduzir esse conceito. Bom, e agora, usando essa definição, a gente pode definir um cara bastante conhecido de vocês, que são os grafos bipartidos dirigidos, tá? De novo, dirigidos entre aqui não é à toa. Quando a gente for trabalhar com grafos simples, grafos bipartidos lá, é uma coisa ligeiramente diferente, mas estruturalmente a mesma. O que é um grafo bipartido dirigido? É um grafo que a gente consegue fazer a numeração topológica usando só
dois valores, 0 e 1. Professor, eu não gosto de 0 e 1. Beleza, você pode escolher 2 e 3. Você pode escolher 1000 e 2000. Você pode escolher 0 e 1 bilhão. Não importa, você usa só dois valores. Tá? 0 e 1 é porque tanto faz. Então, por exemplo, vou desenhar um caso de um grafo bipartido dirigido. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele é que é um cara que a gente estava antes. Ele é um grafo bipartido dirigido. Porque eu posso atribuir 0 para esse cara, 0 para esse cara, 1 para esse cara e 1 para esse cara. Beleza? Ele é um gráfico bipartido dirigido. Pode checar, ó. Tem o arco, sempre está ligando do menor para o maior. O que é que torna charmoso grafos bipartidos dirigidos? E não só isso. De onde vem essa palavra bipartido? Bipartido entende que eu posso particionar o nosso grafo em dois pedaços. Então vamos ver o que é que acontece se eu colocar desse lado os vértices que eu coloquei 0 e desse lado os vértices que eu coloquei 1. Então eu vou colocar aqui dois vértices que tem 0, dois vértices que tem 1. Esse vértice aqui, que eu vou dizer que é esse, ele está ligado aos dois do lado de lá. E esse vértice aqui, que é o de baixo, ele está ligado ao primeiro do lado de lá. Vocês conseguiram ver o que significa o bipartido dirigido? É uma bipartição dos vértices do teu grafo em dois conjuntos, tal que todo o arco está saindo desse conjunto com um número menor para o conjunto com um número maior. Elegante, né? Você tem alguma relação com aquelas funções injetoras, bijetoras? Ah, não. Não, né? É só Talvez das você Talvez você possa, em algum momento do estudo de funções, usar alguns resultados de grafos lá para deduzir alguma coisa, mas a priori não. Até porque isso aqui nem representa em si uma função, né? Porque, por exemplo, a função, ela, por definição, ela só leva cada valor em um único valor. Então, esse cara está indo em 2. Não pode. Tá? Mas talvez você possa usar isso, algum resultado daqui e lá, não sei. Bom, isso é muito forte, porque, por exemplo, será que a gente consegue um exemplo rápido do que seria um grafo que não seria bipartido dirigido? Muito simples. Se eu colocar essa aresta aqui, ó. Se eu adicionar essa aresta, eu consigo uma numeração topológica. Mas eu não consigo uma numeração topológica, certo? Eu não consigo uma numeração topológica com apenas dois valores. Agora, olha que curioso. Vamos fazer isso aqui. Esse cara não é bipartido dirigido. É impossível achar uma numeração topológica dele que utilize só dois valores. Mas, olha só. Esse cara é bipartido dirigido. Certo? 0, 1. Não, não pode ser. Ah, não, perdão, ele não é bipartido dirigido. Tá, mas. Apelar aqui. Mas esse cara aqui é bipartido dirigido. Certo? Pergunta para vocês. Eu tenho 5 vértices. Eu vou colocar aqui esses possíveis arcos. Existe uma ordenação desses arcos tal que o grafo resultante da ordenação dos arcos seja bipartido dirigido? Tá? Vou formalizar aqui como exercício para vocês, tá, gente? Exercício. Existe algum caminho simples fechado, ou seja,
um ciclo sem repetir arestas, arcos, vértices, quer dizer. Existe algum caminho simples fechado que é fechado? Ajuda. Ai, às vezes o gráfico do computador começa a ficar doido. Pera aí, já vai, responda isso. Fechado. Ia falando palavrão. Fechado. Com 5 vértices. Vou ter que encerrar. Existe algum caminho simples fechado com 5 vértices que é bipartido? Bipartido. Dirigido? Então, esse aqui é o exercício para vocês fazerem, tá? Na próxima aula eu vou perguntar se vocês conseguiram fazer. A pergunta é: existe algum caminho simples fechado com 5 vértices que é bipartido dirigido? Professor, se o ponto no gráfico tem um arco voltando para o ponto anterior, esse arco conta a mais na altura? Então, não pode ter. A definição de florestas radicadas são grafos que possuem numeração topológica, que não possuem... que todo vértice tem grau de entrada no máximo 1. Certo? Então, se ele possui numeração topológica, a primeira propriedade da numeração topológica diz que o grafo não pode ter ciclos. Então, não pode ter essa aresta voltando na numeração topológica. Tá? A não ser que você esteja se referindo, agora eu acho que talvez seja a sua dúvida e eu entendi errado, que você de repente tenha desenhado o grafo assim. É isso? Não. Então era a primeira que eu respondi? Porque se você tiver... Não, se não for topológica, então não é floresta de jeito nenhum. Então a gente nem sabe definir a altura dela ainda. Tá? A gente só definiu a altura para florestas topológicas. Ou árvore topológica. Beleza. Então esse é o exercício de vocês. Pesquisem se vocês conseguem achar um caminho simples fechado com 5 vértices que é bipartido dirigido. Pesquisa também se vocês conseguem achar um com 6 e um com 7. Quem teve a relação entre eles? E com 6. E com 7. Tá? Bom, só para finalizar, a propriedade bacana de bipartidos dirigido é que todo vértice ou é fonte ou é solvedor. Tá? Porque todo vértice ou está naquele 0, e aí ele é fonte, ou ele está naquele 1, e ele é solvedor. Ufa, tá bom? Bom, é isso, a aula de hoje fica por aqui. Alguém tem alguma dúvida rápida? Porque falta 4 minutos para mim começar a minha próxima aula. Acho que o tempo inicial já está muito tempo. Essa parte que você está dando agora, de mais definições e coisas assim, eu tenho quase certeza que não está no primeiro capítulo do livro. Está em algum outro lugar daquele livro, ou isso está puxando de fora? Essa parte de arcos eu estou meio que puxando de fora. Eu posso tentar pegar o material que eu tenho e tentar divulgar com vocês depois essa parte específica. Tá, coloca o slide lá no grupo do WhatsApp para a gente poder dar uma olhada, estudar. Tá, eu vou colocar também os slides sim. Esse fim de semana eu faço isso, porque quando eu termino de gravar uma aula, já tem outra aula em seguida, e aí o escolar tá mandando as coisas para mim quase que no final do dia. Então, durante o dia inteiro ele não manda para mim os vídeos, aí no final do dia eu recebo. Tá bom? Então, no fim de semana eu divulgo, e também compartilho o material que eu estou usando, estou tirando essas definições iniciais, tá? Ok. Alguma outra dúvida? Bom, então... Esse exercício a gente faz e manda foto? Não, esse exercício vocês fazem. Na próxima aula a gente vai guardar alguns minutos do início da aula para a gente discutir a solução dele. Tá, tranquilo. Tá bom?
Beleza, então. Pessoal, então, um abração aí. Lembrando, semana que vem não tem aula. A gente se vê na outra semana, tá bom? Se cuidem. Até a próxima aula. Valeu.